E aí, pessoal, beleza? Bom, vamos começar essa aula diferenciada aqui, né? Já que a gente não tem projetor na nossa sala. Bom, a ideia dessa aula é fazer a parte prática dos protocolos que a gente viu na revisão de redes, né? Então a ideia é que a gente só vai ver as coisas funcionando de fato, o que a gente viu na teoria, né? A gente vai ver funcionando na prática. Bom, nosso ambiente, ele vai ser o que a gente já conhece, né? Duas máquinas que estão conectadas via uma bridge. Então, uma máquina não tem acesso diretamente a outra máquina, né? Aqui do lado esquerdo tem uma máquina e aqui do lado direito tem outra máquina. A da esquerda tem o IP 10905 e a da direita tem o IP 10906. E elas são conectadas via uma bridge, que é o gateway padrão das duas. Ups. E ela funciona meio que como um roteador, né? Então, as máquinas elas não se comunicam entre si, elas precisam passar pelo gateway. Bom, a gente vai analisar o tráfego, passando delas o tráfego dos pacotes que vão de uma máquina para outra, usando o Wireshark, né? Então a ideia é que eu estou rodando esse Wireshark fora do meu laboratório, né? Então ele não está dentro de nenhum container, mas eu vou pinar o Wireshark na minha bridge. Então nesse momento todos os pacotes que aparecerem aqui, eles vão ser os pacotes que estão passando pela bridge. Então a gente vai conseguir ver a conexão, ver pacotes que estão indo nos dois sentidos, né? Bom, e pra gente testar, a gente pode começar mandando um ping, né? É a coisa mais fácil que a gente conhece. A gente já viu que o ping é o pacote CMP, a gente já viu a camada que ele tá, o que ele tem que fazer pra realmente mandar mensagem, né? Então eu vou mandar uma mensagem partindo do 5 pro 6, né? E vamos ver o que acontece. Bom, tá mandando as mensagens. Vou dar uma parada aqui. E se a gente olhar no Wireshark, a gente vê o que a gente espera ver, né? Então, antes de mandar o ping de fato, primeiro rola um ARP, né? Pra ele conseguir mandar pro vizinho. Depois rola outro ARP. E assim, beleza, né? A gente já conhece. E aí tem os pacotes ICMP, que são o ping, tanto echo request, quanto echo reply. Uma coisa que eu achei interessante, que eu deixei aqui quando eu estava fazendo os testes, é que a gente está tomando pacotes duplicados, respostas duplicadas do nosso ping, né? Então a gente tem o echo request e o echo reply está vindo duplicado. E se a gente olhar no Wireshark, isso acontece mesmo. Então, por exemplo, eu faço um echo request, como por exemplo esse aqui, e eu tenho dois echo replies. Um echo request, dois echo replies. Eu achei interessante isso, eu deixei só pra gente tentar debugar isso aqui, né? Como é que a gente consegue ver o porquê que tá tendo retransmissão? Já que a gente está numa rede muito simples, né? Uma rede interna, o Docker controla isso. Por que eu estou perdendo pacotes? Né? Porque se está tendo retransmissão, eu estou perdendo pacotes, ou alguma coisa do tipo. O que a gente pode fazer para entender o que está acontecendo? Bom, já que é o reply que está sendo duplicado, vamos rodar a ideia seria rodar um Wireshark a ideia era rodar um Wireshark direto no host que vai responder, né? No caso, o host B, esse da direita. Como é que a gente está rodando uma máquina sem interface gráfica, eu vou rodar só um TCP dump. Então a ideia é que todos os pacotes que passarem por essa máquina, ou que chegarem ou que saírem, ele vai printar aqui, né? Bom, então beleza. Então a gente espera que já que eu estou mandando pacote duplicado, eu espero que apareçam dois replies aqui, né? Então vamos ver se é isso que acontece mesmo. Eu vou limpar o Wireshark aqui. E vamos mandar um ping de novo. Tá. Deixa eu fazer isso aqui pra não ficar feio. Senão fica ruim de ler. Vou limpar de novo aqui. Tá. Beleza. Agora, olha só. O pacote está vindo da bridge pra mim. E eu tô mandando pra bridge a resposta. O echo reply está vindo e o echo reply tá indo. Mas aqui não tem retransmissão.
Então a gente pode inferir que a retransmissão que está fazendo é a bridge. A bridge ela está meio que duplicando os pacotes. Meio não, né? Está duplicando os pacotes. Só que a bridge ela está no controle do Docker, né? Eu não criei a bridge no meu Docker Compose, por exemplo. Então a ideia é que para a gente não entrar no mérito do motivo disso estar acontecendo, a gente vai só filtrar aqui no Wireshark todos os pacotes que acabarem tendo retransmissão. A gente vai filtrar para a gente não perder o foco da aula. Mas eu quis mostrar só para a gente ver se algo desse tipo acontecer, né? O que a gente pode fazer para tentar entender. Então a ideia primeiro é entender de onde esse pacote está vindo, né? E por mais que o endereço de origem seja o 6, né? Ou seja, o host B dos pacotes retransmitidos, bom, não é ele que está mandando o pacote, né? Interessante. Tá. Mas aí beleza, o ping a gente já tinha visto antes, né? Então não tem nada de novo aqui. A gente viu o ARP, viu o ping. O que a gente pode ver de novo então? Bom, vamos mandar uma mensagem UDP, né? O que a gente precisa saber quando a gente vai fazer uma comunicação via UDP, né? Ou TCP também. A ideia é que eu tenho que abrir uma porta. E como a gente viu na aula, o que significa abrir uma porta, né? A ideia é que eu vou falar para o meu sistema operacional que tem um processo que está escutando naquela porta. Abrir uma porta é ter um processo escutando na porta. E a ideia é que quando eu informo o sistema operacional que eu tenho um processo escutando naquela porta, todos os pacotes que chegarem na máquina, o sistema operacional vai redirecionar para aquele processo. Foi o que a gente viu na aula. Então beleza, como é que eu faço para abrir uma porta então de forma bem fácil no Linux? Bom, uma dessas formas é usar o Netcat. O Netcat é uma ferramenta que é muito comum para quem mexe em redes, então ela, se eu der um man nela aqui, a gente consegue ver que ela cria conexões UDP e TCP arbitrárias, né? Tanto da parte de cliente quanto da parte de servidor. Tem bastante outras funções, quem quiser pode dar uma olhada aqui no manual dele. E tá, então como é que eu faço para abrir uma porta UDP e escutar nessa porta, usando o Netcat? Primeiro eu vou informar que eu vou usar o UDP, eu vou informar que eu vou ouvir, e eu vou informar a porta. Vou ouvir na porta 5555. Então qual é a ideia aqui? Quando eu rodo esse comando, eu estou informando para o meu sistema operacional que o processo do Netcat está ouvindo na porta 5555, na porta UDP. Então aqui eu tenho uma espécie de servidor, né? É o cara que está esperando as conexões, ele está ouvindo. E o cliente, ele vai se conectar ao servidor, passando o IP e a porta. O IP encontra o computador, a máquina, que a mensagem vai chegar, e a porta encontra o processo. Então quando eu faço isso aqui, 5, né? UDP, né? O cara tentou mandar uma conexão TCP, inclusive se a gente olhar no Wireshark, eu vou ter um monte de resets, que quando a gente chegar no TCP eu explico o motivo disso. Mas eu vou limpar aqui. É 6 mesmo. Então olha só, nesse momento, o que aconteceu? Se eu olhar no Wireshark, nenhuma mensagem foi trocada. Isso porque o protocolo UDP, no protocolo UDP eu não tenho conexões, né? Então, por mais que aqui ele esteja esperando que eu mande mensagens, eu não tenho uma conexão firmada. Eu não tenho metadados sendo trocados aqui. Eu só falei que esse processo vai ficar mandando mensagens para esse IP e essa porta. E esse cara está escutando. Então se eu mandar uma mensagem, essa mensagem vai chegar via UDP. Se a gente olhar aqui no Wireshark, um único pacote foi trocado. Esse API rolou depois. Mas um único pacote foi trocado. Ou seja, um único pacote UDP que eu enviei. Então se a gente olhar o pacote UDP, obviamente vai ter todos os headers das camadas inferiores. Eu vou ter o header camada 2 e a camada 3. O da camada 4 é o header do UDP de fato. A gente já viu a estrutura dele, né? É só um source IP, source port, destination port. O tamanho que eu vou ter no meu pacote. E um checksum.
E depois eu tenho os dados. Né? Se eu olhar aqui no pacote bruto, né? Eu vou ver que na parte de dados eu vou ter só o que eu mandei mesmo. Então beleza. Se eu for mandando qualquer mensagem aqui, ele vai mandar um pacote para cada mensagem. Beleza, né? A mesma coisa se eu mandar do lado contrário, né? O pacote vai chegar aqui. Olha só. As retransmissões que estão acontecendo. Parece que a retransmissão acontece só de um lado, né? Só do 6 pro 5. Então beleza. Ok. Faz sentido, né? O UDP é bem simples, não troca metadados. Quando eu mando uma mensagem UDP, a única coisa que eu estou fazendo é mandando o pacote puro. Beleza. Agora, se a gente quiser estabelecer uma conexão TCP, eu vou fazer da mesma forma, tá? Primeiro eu vou limpar isso aqui. E eu vou abrir um servidor TCP. O que isso quer dizer? Eu vou criar um processo que vai ficar escutando em uma porta TCP nessa máquina. Para criar o TCP eu não preciso especificar que é TCP, né? Por padrão ele já é. Então eu vou dizer que eu vou escutar na porta 5555. Bom, agora a gente está falando de TCP. Isso quer dizer que se eu fizer isso, 10.9.0.6, aqui eu estabeleci uma conexão. Se eu olhar no meu Wireshark, olha só o que eu tenho. Eu tenho o pacote SYN enviado, SYN-ACK e o ACK, o Three-Way Handshake. Esse aqui são as retransmissões. Eu vou filtrar essas retransmissões, tá? E eu vou filtrar através desse comando aqui. Eu vou colocar para ele não me mostrar as duplicatas e as retransmissões. Beleza. A gente já sabe como é que o TCP trata as retransmissões, né? Ele vai usar a janela deslizante para saber qual pacote chegou. Se já chegou, eu descarto o pacote e tudo mais, através dos ACKs, né? Bom, então o que aconteceu aqui foi o Three-Way Handshake, né? Quando eu estabeleci a conexão, quando eu rodei essa linha esse comando, ele automaticamente começou a conexão, mandando SYN. O 6 respondeu com SYN-ACK e a gente mandou o ACK. Beleza, Three-Way Handshake feito. Lembra quando eu rodei o exemplo do UDP e eu esqueci de colocar o cliente UDP? O que aconteceu foi que eu não tinha um servidor TCP rodando. Se eu não tinha um servidor TCP rodando, vamos fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl C aqui, ele vai finalizar a conexão com aquela sequência de pacotes que a gente já conhece. Mas eu vou abrir um servidor UDP e vou tentar estabelecer uma conexão TCP. Olha o que aconteceu. Nesse momento eu vou parar aqui. O que aconteceu foi que o nosso host, o 10905, nosso cliente, tentou mandar um SYN, mas eu não tinha servidor escutando. Eu tinha um servidor escutando o UDP, só que a porta 5555 UDP não é a mesma da porta 5555 TCP. Então não tinha nenhum processo escutando na porta 5555 TCP. Por isso, o SO recebeu o pacote SYN, ele viu que não tem ninguém escutando, então essa porta está fechada. Como essa porta está fechada, o SO mesmo repassa um pacote TCP que é o reset. E aí o nosso host 5555 recebe o reset e consegue inferir que essa porta está fechada. Então foi isso que aconteceu no outro exemplo, né? Então beleza. Então agora eu vou abrir o meu servidor TCP mesmo, vou fazer a conexão, o Three-Way Handshake rolou, e agora as mensagens podem ser trocadas. Né? Então se eu mandar um olá, a mensagem olá vai chegar lá, vai rolar os ARPs e tudo mais, mas olha só, o olá que tá dando essa mensagem aqui, não foi o único pacote que passou pela minha rede, né? Passou também o ACK. Ou seja, a confirmação do meu servidor que eu recebi o pacote. Bom, como eu estou tratando de dados aqui, né? Toda vez que eu vou enviar dados, a flag push ela é setada. Então, no Wireshark, ele coloca entre colchetes aqui as flags que estão setadas no meu pacote, né?
Por isso que eu falei que aqui rolou o SYN, o SYNAC e o ACK. Beleza, né? Então olha só, aqui eu mandei com o número de sequência 1. Esse primeiro olá que eu mandei, ele está com o número de sequência 1. Na verdade, ele não está com o número de sequência 1. Esse aqui é um número de sequência relativo. Porque olha só, lembra que a gente comentou que no three-way handshake, quando eu mando o SYN, eu também mando o meu número de sequência inicial? Aqui ele está falando que é o número de sequência 0. Só que se a gente for olhar nos dados brutos do pacote mesmo, olha só, o número de sequência inicial que ele está usando é esse aqui. E aí ele mostra pra gente o número de sequência relativo, ou seja, referente a essa conexão, esse aqui foi o byte 1. Mas o número de sequência que está realmente passando é esse aqui. Como a gente viu, esse número de sequência ele começa de forma arbitrária, né? A gente não consegue prever que número de sequência é esse. Então tá, então se eu mandei, no primeiro pacote sim, eu mandei o número de sequência 12, 77, total 775, eu espero que esse pacote aqui seja esse número de sequência 6. Então vamos olhar o push que a gente deu. E é exatamente isso. E na conexão foi o primeiro byte. Então esse número que aparece aqui no número de sequência é o número de sequência relativo à conexão. Tá? E se eu mandar outro pacote? Será que a gente tem o número de sequência 2? Bom, mais ou menos, né? Vamos dar um opa. Olha só, a gente pegou o número de sequência 5. Mas não é o segundo pacote? Bom, a gente viu que o TCP ele não trata os dados em granularidade de pacote, né, e sim de bytes. Então o TCP ele trabalha como string de bytes. Então aqui, nesse primeiro pacote, quando eu mandei o olá, eu estou mandando a partir do primeiro byte. 4 bytes. Né, eu estou mandando 4 bytes. Isso quer dizer que o próximo número de sequência vai ser o próximo byte que eu estou enviando. Se eu comecei a mandar o 1 no pacote anterior e mandei 4 bytes, quer dizer que agora o próximo byte que eu vou mandar é o 5. E olha só, o ACK ele fala exatamente isso também. Lembra que a gente viu que quando um host ele recebe um pacote TCP, ele manda o ACK do próximo byte que ele está esperando? Exatamente isso aqui que está acontecendo. Olha só, se a gente olhar no ACK do primeiro pacote que a gente mandou, o que o servidor respondeu? Ele respondeu o número de sequência 1, porque ele não está mandando dados, né? Ou seja, não tem o push aqui, não tem a flag push setada. Mas no ACK tem o número 5. Obviamente, de novo, esse ACK aqui é número relativo. Se a gente olhar qual é o dado mesmo, que está no bruto no pacote, é esse aqui. Então, se a gente olhar, o ACK do pacote anterior é o mesmo do número de sequência do pacote, do próximo pacote. Que faz sentido, né? E aí, beleza. E assim continua. Se eu mandar os dados no outro sentido, olha só que interessante. No TCP, a gente tinha recebido 2 mensagens aqui, né? Quando a gente mandava dados do servidor para o cliente, por conta da retransmissão que está tendo, né? Que a gente não resolveu. Já no TCP, a gente só recebeu uma mensagem. Porque o TCP, ele trata de controle de fluxo, ele percebe que essa mensagem que eu estou recebendo é uma retransmissão, porque eu já recebi ela, então uma delas duas ela é descartada. Se a gente olhar aqui, só vai estar mostrando uma mensagem, mas é porque a gente filtrou, né? Se eu tirar o filtro, olha só. O push tá tendo retransmissão do push, tá vendo? Essa aqui é a mensagem push inicial, que eu estou mandando do 6 para o 5 com teste, e ela está sendo retransmitida 2 vezes, olha só. Então, essa mensagem, vão chegar 3 pushes no lado do meu cliente, mas o lado do meu cliente, agora ele consegue identificar que ele já recebeu os pushes. Então ele vai dropar os 2 pacotes e vai receber só um, porque o TCP faz controle de fluxo. Vamos filtrar de novo aqui. Então beleza, né? Faz todo sentido agora o que está acontecendo, a gente está entendendo todos os pacotes que estão passando na conexão TCP. Depois que ela é firmada, depois do three-way handshake, eu tenho pushes e ACKs, né? Numa conexão mais padrão, né? E agora se eu quiser fechar a conexão, vou dar o Ctrl C no meu cliente, por exemplo. Se eu der o Ctrl C no meu cliente, a gente viu que o cliente é a parte ativa da conexão. Então ele vai mandar o pacote de fim. Então olha só. O 10905, que é o meu cliente, mandou o fim. A gente recebeu o fim ACK,
e a gente mandou o ACK. Nesse caso aqui está rolando o piggyback, né, que a gente sabe. Isso aqui nem sempre vai acontecer, porque o lado do servidor, que é o 10906, ele está sendo a parte passiva da finalização da conexão. Quer dizer que se ele não quiser finalizar a conexão, se ele não tiver dados para ser enviados, a serem enviados, ele não necessariamente precisa finalizar a parte dele da conexão, né? Esse pacote aqui ele pode ser separado. Esses dois aqui, né? E beleza, finalizou a conexão. Pronto, fechou. A porta está fechada. Se eu tentar me reconectar aqui, ele não vai deixar, porque o meu servidor não está escutando. O meu servidor não está escutando na porta, né? Então essa porta está fechada. Eu vou mandar o sim e vou tomar o reset. Beleza? Então tá. Então a gente viu o TCP, viu o DP, só que a gente viu também na aula passada alguns protocolos da camada de aplicação, né? E como é que funciona mais ou menos esses protocolos da camada de aplicação? Bom, um dos mais famosos que a gente tem é o protocolo HTTP. Então vamos tentar fazer uma conexão HTTP aqui. Eu vou usar o Python para isso, tá? Então eu vou usar o módulo HTTP Server, se eu não me engano, é isso mesmo. E eu seto o endereço que eu vou estar escutando. Então olha só, nesse momento aqui, eu abri um server HTTP nesse host aqui. O que isso quer dizer? O que quer dizer abrir um server HTTP? Quer dizer que agora eu tenho um processo, que esse processo é um servidor HTTP, e ele abriu uma porta, no caso aqui ele está usando a 8000, né, como eu não rodei especificando a porta 80, né, que é a porta padrão do HTTP, eu posso rodar em qualquer porta. Nesse caso ele me abriu na porta 8000. E é isso, né? Agora eu tenho um servidor HTTP rodando, quer dizer que eu tenho um processo, que é um servidor HTTP, que está escutando na porta 8000. Só que eu posso fazer isso aqui, eu posso abrir um socket TCP e me conectar na porta 8000? Posso, claro que eu posso. O servidor HTTP, ele é um servidor TCP. Então no momento que eu me conectei, eu mandei o sim. Tem um servidor lá do outro lado, vai me responder com sim ACK. E eu vou mandar o ACK. Então agora eu tenho uma conexão estabelecida. Só que eu não posso mandar qualquer mensagem aqui agora, porque ele vai me retornar um erro. Porque agora eu não tenho só um servidor TCP rodando, eu tenho um servidor HTTP. Esse servidor HTTP está esperando mensagens do protocolo HTTP, e não uma mensagem aleatória, né? Aqui ele até fechou a conexão. Deixa eu limpar aqui o Wireshark. Ele está esperando uma conexão, né? Ok, faz sentido. Então, se eu fizer uma requisição realmente HTTP, então eu vou fazer no HTTP //10906 na porta 8000. Se eu fizer isso aqui, olha só, agora sim uma conexão aconteceu, uma conexão HTTP. Primeiro tem a parte do TCP, e aí o meu cliente mandou um GET. Esse GET, como a gente viu, faz parte do protocolo HTTP. Vai rolar uma série de mensagens TCP, meu servidor vai responder com OK e vai mandar o GET que eu dei. Nesse caso aqui, se a gente olhar, o GET são as pastas que tem no diretório. Se eu fizer, olha só, eu vou criar uma pasta aqui, server, e vou escrever isso aqui no arquivo teste e vou rodar o meu servidor aqui dentro. E agora eu vou fazer uma requisição HTTP. Essa requisição HTTP que eu estou fazendo aqui, ela poderia ser feita através de um navegador, né? Normalmente. Isso aqui a gente colocaria lá na barra de busca da URL e ia funcionar. Como a gente não tem interface gráfica, eu estou usando o curl aqui. Então olha só, se eu der se eu iniciar essa conexão HTTP agora, vou limpar aqui. Se eu iniciar essa conexão agora, olha só, ele vai me trazer uma página HTTP, uma página HTML,
listando os diretórios que eu tenho aqui dentro. E se eu mandar uma conexão pedindo o teste? Ops. Teste, né? Teste, sim. Ele vai me retornar o conteúdo do arquivo, porque eu estou pedindo de fato esse arquivo. E se a gente olhar aqui... Bom, aqui a gente tem todos os pacotes, né? Olha só, inclusive, quando eu digitei teste errado, o protocolo HTTP me retornou um 404 not found. Que a gente já conhece, né? Porque é exatamente isso aqui. Quando a gente toma esse erro aqui, quando a gente está navegando na internet, é justamente porque a gente tentou acessar uma página que o servidor HTTP não tinha. Que foi o que aconteceu ali agora. Meu servidor HTTP aqui só tem a página chamada teste, sem E. E aí, quando eu tentei pegar teste com E, ele não tinha, me retornou um erro. Quando eu coloquei o certo, ele me retornou o conteúdo. Então, se esse teste aqui fosse um arquivo HTML, né, uma página mesmo, e se eu abrisse isso aqui no navegador, em vez de ele me mandar aqui o texto de fato, o navegador ele vai interpretar esse arquivo HTML e vai mostrar bonitinho. Então HTTP é isso, só isso. E aí depois que ele mandou a página, ele tem a finalização da conexão, como a gente já viu, e é isso aí. Agora olha só que interessante, uma outra coisa que a gente pode ver. A gente viu que o HTTP ele é um protocolo que não é encriptado, né? Diferente do HTTPS. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando eu faço uma requisição de uma página para o servidor, por exemplo, de uma página HTML, essa página passa em branco na rede. Nesse caso aqui, minha página só tem James. E olha só, se a gente olhar o pacote que ele me retornou a página, o código HTML estaria aqui, né? Como a gente só tem um James, ele está aqui. Isso quer dizer que uma pessoa que está esnifando a rede, por exemplo, que está rolando um main in the middle, ele pode ver tudo o que está passando do servidor para o cliente, do cliente para o servidor, no protocolo HTTP, já que ele não é encriptado. Beleza? Olha só, aqui a gente tem as outras informações do protocolo HTTP, né, como a gente viu. E beleza. Tá. Olha só, uma outra coisa que a gente pode ver também é um outro protocolo de aplicação que é bem famoso, é o FTP, que funciona mais ou menos na mesma pegada do HTTP. Né? Então olha só, eu vou pegar... eu vou usar o Python também para abrir um servidor FTP. PyFTP dlib. E aí eu vou falar que eu vou escutar no 10.906. PyFTP... Não é assim? PyFTP dlib. Ah tá, eu acho que eu não tenho. FTP dlib. Beleza. Então agora eu tenho um servidor FTP rodando. O que isso quer dizer? A mesma coisa que quer dizer quando a gente abrir um protocolo HTTP. Agora eu tenho um processo, que é um processo servidor FTP, que está escutando de uma porta. E qual é a porta que ele está escutando? Ele está mostrando aqui que ele está me escutando na porta 2121. Quer dizer que se eu tiver um cliente FTP agora, eu vou rodar como curl também. Então, ó, em vez de usar HTTP, eu vou usar FTP e vou fazer 10.906 na porta 2121. Deixa eu limpar tudo isso aqui que está rolando. Aqui ele estava rolando porque eu fiz o download da biblioteca, né? Então tem um monte de conexão. Tá, se eu fizer isso aqui agora. Sério? FTP, né? Olha só. Rolou uma conexão FTP aqui. Ó, nesse caso aqui, tem bem mais pacotes, né? Bem mais pacotes de controle, porque eu estou fazendo como se fosse um login remoto, né? Só que eu estou usando sem senha aqui, mas não importa. O que importa é que nesse momento aqui, quando eu executei esse comando aqui,
Meu cliente fez a conexão TCP, montou os pacotes da conexão FTP, o cliente recebeu e mandou a resposta. E qual foi a resposta? Um ls das páginas dos arquivos que tem nesse diretório que o meu servidor FTP está rodando. Faz todo sentido, né? Funciona da mesma forma que funciona o HTTP. Então, se eu quiser pegar o arquivo específico, eu faço da mesma forma. Falei o arquivo que eu quero pegar, ele me retornou. E será que eu consigo ver esse dado? Consigo também, porque ele passa limpo na rede. Se eu não me engano, o servidor FTP tem umas opções de fazer a parte encriptada, mas olha só, aqui eu não setei nenhuma flag, então o 10906, que é o servidor, está me mandando um pacote TCP, que é um push, ou seja, de dados, e os dados estão aqui. É justamente o conteúdo do arquivo. Provavelmente aqui em cima eu vou mandar, olha só, eu estou pedindo, né, o arquivo teste, e o meu servidor me respondeu com teste, com o conteúdo do arquivo teste, né? E aí, beleza, e olha só, a gente consegue estudar todo o protocolo, como é que funciona o protocolo só na prática. Eu não vou fazer isso agora, porque isso iria tomar tempo pra gente, senão a gente veria só um protocolo por vez, né? Senão ia ficar muito grande. Mas qual é a ideia? A ideia é que a gente pode estudar como é que funciona o protocolo só olhando os pacotes que estão passando pela rede. Porque esses pacotes que estão passando é como o protocolo funciona. O servidor espera um tipo de pacote, o cliente manda, o servidor responde. Isso é o protocolo, né? Isso que define o protocolo, é a regra de comunicação entre eles, então a gente consegue ver tudo isso aqui. Beleza? Ó, e tem um outro que eu queria mostrar. Eu queria mostrar mais dois. Que agora eu queria demonstrar também a diferença, né, de uma comunicação encriptada e uma não encriptada. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é eu vou exemplificar isso pela conexão Telnet e SSH. Bom, ambos, como a gente já viu na aula também, na aula passada, o Telnet, tanto o Telnet quanto o SSH serve para eu fazer login remoto. Então, qual é a ideia? No meu lado direito eu tenho um servidor e eu quero fazer o login nesse servidor através do meu cliente. Então, olha só, se eu tentar abrir uma conexão Telnet pro 10, deixa eu fazer uma coisa aqui, botar uma senha. Beleza. Telnet 10.906. Eu limpei aqui, limpei. Olha só. Os pacotes já estão começando a rolar aqui, né, do protocolo Telnet. E eu vou fazer o login aqui. Olha só, nesse momento aqui, quem está executando desse lado aqui é o mesmo servidor. Porque eu fiz o login aqui, se eu olhar o meu IP, eu tenho o IP 10.906, porque na verdade eu estou na máquina servidora, né? Então olha só, se eu mandar um ls, todos esses pacotes aqui fazem parte do protocolo Telnet de conexão, só que eu vou limpar aqui só para a gente ver o que acontece quando eu mando um ls. Ou seja, meu cliente está mandando o comando ls para o servidor, esse comando ls vai ser executado no servidor, o servidor vai mandar a resposta do comando ls. Então olha só o que acontece. Eu não tenho nada aqui, né, porque o diretório, enfim. Deixa eu entrar no barra e dar um ls. Eu vou fazer de novo isso aqui para ficar bonitinho. No barra eu tenho certeza que eu tenho arquivos, né? Se eu der um ls, olha só, ele me retornou o resultado do comando ls. E vamos ver na prática isso aqui. Olha só. Aqui é quando o meu servidor responde, né? A gente consegue ver que o protocolo está rolando aqui. E olha só, a mensagem está limpa na rede. O cara que está olhando os pacotes que estão passando, ele consegue ver o que o servidor respondeu para o cliente, que são realmente os dados. Nesse caso aqui, a gente só tem o nome dos arquivos, mas é porque eu rodei o comando ls, mas esses dados podem ser dados sensíveis. Facilmente poderia ser. Olha só, ele até me manda o prompt, né?
porque isso aqui, que ele está me mostrando, faz parte da comunicação, né? Então, esse servidor manda o prompt para o cliente. Eu consigo ver o prompt aqui também. Deixa eu ver se eu consigo... Bom, não, beleza. Vou fazer outra coisa aqui. Eu vou fechar essa conexão. Ele vai fechar a conexão, fazer isso e tudo mais. Eu vou fazer a conexão de novo. Ó, nesse momento, eu vou passar o meu login e minha senha. Vamos limpar aqui. Root e a senha. Será que a gente consegue descobrir qual é a senha? Vamos analisar aqui. Eu não fiz esse teste antes, não. Olha só. Aqui é quando o meu servidor pede a senha. E olha só. Essa aqui é quando o meu cliente está mandando o que o servidor pediu. O servidor pediu a senha e o cliente mandou a senha. E a minha senha é justamente essa aqui, ó. Vocês não viram quando eu mandei a senha lá no meu cliente, né? Eu dei um PSWD aqui, botei a senha. Mas aqui vocês conseguem ver na comunicação, porque a senha passa limpa na rede. Se eu der um PSWD aqui, vamos fazer o seguinte, eu vou fechar essa conexão. Eu vou dar um PSWD. E agora, em vez da senha C1, eu vou colocar a senha... Tralalá. Beleza. E agora eu vou fazer uma conexão Telnet, de novo. Root. Tralalá. E agora vamos dar uma olhada nesse tráfego aqui. Aqui ele já me deu o prompt. Onde é que está o pacote? Aqui ele me pede a senha. E aqui eu mando. Bom, não sei se ele dividiu esse pacote aqui. Ele está dividindo um pacote por... ele está dividindo um pacote por letra da minha senha. Olha só. Esse aqui é o primeiro, que é o T. Depois ele manda o R, A, L, A, L, A. Tralalá. E aí depois eu já tenho o meu welcome, tal, que é esse aqui que ele imprimiu, olha só. Isso aqui. Logo depois que eu botei a senha, o servidor já está me mandando as mensagens dele. Perceberam o que é realmente passar de fato a senha na rede? Qualquer pessoa que estiver pegando esses pacotes consegue ver a senha se eu estiver usando um protocolo que não é encriptado. Como é que a gente resolve isso? Usando um protocolo encriptado. Usando um protocolo que usa... Eu vou fechar a conexão aqui. E um protocolo de acesso remoto encriptado é o famoso SSH. Né? Então, se eu fizer um SSH... Se eu fizer um SSH do usuário root no 10.906, deixa eu limpar aqui. Vamos ver o que a gente vai ter. Bom, a gente vai ter nada porque eu não tenho um servidor SSH rodando. Olha só, aconteceu a mesma coisa que a gente já viu quando eu não tenho um processo escutando na porta. Ele mandou um reset. Então eu preciso provavelmente SSH status? Não. Eu acho que eu não tenho... Tá. apt install OpenSSH server. Não é assim. OpenSSH. OpenSSHD. Não me lembro. Mas, então é nessa máquina aqui que eu tenho. Tá. Então, para esse exemplo, eu instalei nessa outra máquina aqui. Então agora o servidor está do lado esquerdo. Então, deixa eu ver se ele está rodando. Ele não está rodando. Eu vou dar um start. Quando eu dou esse start aqui, quer dizer que agora eu tenho o processo escutando na porta. No caso o SSH tem uma porta específica, né, a porta padrão dele. Então ele está lá escutando. Isso quer dizer que se eu der um SSH
root no 10.905. Vou estar fazendo um acesso remoto nesse servidor aqui. Beleza. Ah, tá. Agora eu me lembrei porque que ele não tá achando nada. Preciso dar um update aqui. Daqui a pouco termina. Tá. Vamos baixar só o cliente do SSH, já que eu já tenho um servidor rodando aqui na esquerda, né? Vou baixar só o cliente, que teoricamente vai ser mais rápido. Ou não, né? Beleza. E agora eu consigo. Deixa eu limpar isso aqui. E agora se eu der um SSH, ele vai me perguntar isso aqui. Ele vai me pedir a senha. Vou colocar a senha. Não é essa a senha, né? Ah, não, acho que eu tenho que fazer. Nossa. Meu Deus do céu. Eu preciso permitir, o SSH por padrão, ele não permite que eu faça acesso root remoto. Então eu preciso mudar o arquivo de configuração para que eu permita o acesso root. Yes. E aí agora eu vou dar um restart no meu servidor. Agora beleza. Vou limpar o meu tráfego. E agora eu vou dar um SSH. Senha 1. Beleza. Então agora, IPA, eu tô conectado na minha máquina. Mas eu posso olhar aqui todos os pacotes. Todos. Eu não vou conseguir achar a minha senha. Porque o SSH, ele encripta tudo. Encripta as conexões. Então olha só. Já tem algumas coisas aqui que eu não faço a mínima ideia do que seja. Provavelmente eu vou ter um protocolo de troca de chaves aqui rolando. Olha só, tá tudo encriptado. Não consigo saber o que tem, o que tá passando de um cliente pro outro. O man in the middle, nesse caso, vai ver pacotes passando, mas não vai conseguir saber o conteúdo desses pacotes. Muito mais seguro. Né? Muito mais seguro. Ele consegue ver se ele tiver a chave que está encriptando esses dados aqui, mas que não vê ao caso. Beleza, né? Beleza. Outra coisa que eu queria mostrar também, a última coisa, na verdade, que eu queria mostrar, é uma ferramenta que a gente vai usar durante a nossa disciplina, que é a ferramenta de enumeração de portas. O que é enumerar uma porta? Enumerar uma porta não. O que é a questão de enumeração de portas? Vamos supor que eu tenho uma máquina-alvo e eu quero saber se tem alguma porta aberta nessa máquina-alvo, né? A ideia, como a gente já viu, eu quero saber se tem processos escutando em determinadas portas. E aí, eu vou fazer da minha máquina física mesmo, que eu já tenho o Nmap instalado aqui, se não me engano. Então, olha só. Eu vou fechar isso aqui. Beleza. Eu quero saber, eu tenho essa máquina aqui, né? Essa máquina está rodando e eu quero saber quais são as portas que estão abertas nessa máquina. Como é que eu faço para fazer isso? Eu só dou um nmap 6. Eu vou... já está limpo aqui. O que o nmap faz? Ele tenta abrir conexões TCP em todas as portas. Na porta que ele toma reset, significa que está fechada. A porta que ele manda um sim e a outra máquina responde com SYNACK, quer dizer que tem um processo escutando, eu sei que a porta está aberta. Então olha só. Aqui é o que ele me retornou. Ele falou que só tem uma porta aberta, que é a porta 23. Mas vamos olhar aqui o que tem no meu Wireshark. Olha só. Ele mandou um sim para cada porta. Obviamente ele tomou reset em todas, menos na porta 23. Né? Vamos ver. Deixa eu filtrar na porta 23.
eu vou colocar aqui, vou colocar isso aqui entre parênteses e eu vou colocar tcp.s source port, destination port, né, 23. Dest port igual 23 end. Olha só. Aqui eu filtrei todos os pacotes que tem a porta de destino 23. E ele me mostrou aqui. É porque eu tenho que colocar. Eu vou colocar tanto a porta de destino quanto a porta de origem pra gente ver as respostas da comunicação, né? Source port, source, não sei escrever mais. Port igual 23. E eu vou colocar um parêntese, não quer demais, né? Então olha só. Aqui agora a gente tem um... Nossa, o que eu fiz aqui, velho? Ó. O meu... como eu tô mandando da minha máquina, ele tá mandando pela bridge, né? O Nmap, quando chegou na porta 23, ele mandou sim. E a porta 23 está aberta. Então o meu host, o servidor respondeu com sim ACK. A gente mandou um ACK e depois mandou um reset, porque a gente não quer abrir conexão de fato. A gente só quer ver se alguém responde o nosso sim, a nossa abertura de conexão. Então, todas as outras portas retornaram reset, né? Porque estão fechadas. Mas a porta 23 retornou, estabeleceu a conexão TCP. Então a gente sabe que essa porta está aberta. Mas olha só, se a gente fizer aquele exemplo do... Vamos abrir um HTTP server aqui. É 5? Tá. Esse aqui é o 5, né? Beleza. Então olha só. Agora eu vou ter a porta Telnet aberta. E agora eu tenho essa outra porta aberta também. E se eu rodar o Nmap, o que ele me fala? Vamos limpar aqui os dados do iShark. Vou rodar um Nmap. E olha só. Vou rodar no 5, né? Eu tô rodando na outra máquina. Não, tudo bem. Vamos rodar um Nmap na máquina 5 agora. Olha só. Olha que interessante. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Tem o servidor SSH rolando. Tem o porque na outra eu estava fazendo na outra máquina, né? Você tem que perceber. Mas beleza. Essa aqui é a máquina que agora eu estou fazendo de fato. Eu tenho o servidor SSH, que foi o servidor SSH que eu abri. Tem um servidor Telnet rolando. E tenho também, na porta 80, alguma coisa aberta. E ele me falou que é um server HTTP. E aí o servidor HTTP até respondeu alguma coisa aqui, né? Eu tomei um reset, porque o outro cara mandou um reset. Mas vamos dar uma olhada aqui no que aconteceu no Wireshark. Obviamente um monte de reset, mas se a gente olhar aqui... Vou ter que aprender a escrever de novo. Se olhar o destination port igual... vamos dar uma olhada primeiro nessa aqui. Igual a 8000. E botar um end aqui. Olha só. Ai. Olha só. O que eu tenho aqui. Vamos... Tá, esse aqui pode ter acontecido em algum momento. Mas olha só. Eu tenho um sim. E E o servidor respondeu sim ACK na porta 8000. Ou seja, tem alguma coisa aberta. E se não for 8000? Na 23. A mesma coisa. Mesma coisa aconteceu. Isso vai acontecer na 22, na 23 e na 8000, porque são as portas que eu tenho um processo escutando. Se eu fizer um netcat, eu abrir um netcat, eu quero ouvir na porta 5555. E eu rodar um Nmap, olha só, ele vai me falar que eu tenho alguma coisa aberta na porta 5555. Todas as portas que eu abrir, o Nmap vai ficar mandando sim para todas as portas. Aqui responder quer dizer que está aberto. E qual é por que eu vou querer saber quais portas estão abertas em uma máquina, né?
A ideia é que servidores podem ser vulneráveis. Pode ter algum bug em algum servidor, por exemplo. Vamos supor que eu tenho um servidor Apache, um servidor HTTP Apache rodando, e ele está numa versão antiga que tem um bug. Esse bug já tem um código que explora esse bug para gerar, para ter algum... para a pessoa que está explorando conseguir um acesso remoto. Primeiro, para ele saber que tem um servidor Apache rodando, primeiro eu tenho que ver quais são as portas que estão abertas. E eu faço isso com uma enumeração e consigo descobrir que tem esse servidor rodando, e depois eu vou ter os próximos passos da minha cadeia de ataque, né? Então o Nmap é como se fosse o primeiro passo, né, que a gente vai fazer. Bom, eu acho que por enquanto é isso. Era isso que eu tinha para mostrar aqui agora. Vamos esperar a cena dos próximos capítulos aí agora, né? Beleza, pessoal? Valeu.